Deixa eu dar boas-vindas, então. Todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma noite com a Elizabeth. Nós estamos hoje aqui no nosso terceiro encontro. Se vocês ainda não seguem o Paul UK lá no Instagram, sigam o Paul UK no Instagram. Se vocês puderem também se inscrever junto com no nosso... esqueci o nome, gente, me ajuda a lembrar aqui. Fundraising. Fundraising, isso, Easy Fundraising. Easy Fundraising, é. Isso, o link está lá na bio, que é para vocês poderem fazer compras, sempre que forem fazer as compras online, usarem o Easy Fundraising para colaborar com o Paul UK, coloca lá o Paul UK como a sua causa escolhida, e assim a gente consegue arrecadar um pouquinho, uma pequena doação de cada compra que vocês fizerem, tá? O link está na nossa bio do Instagram, se vocês ainda não nos seguem, sigam lá no Instagram, e vou passar a palavra, então, para a Elizabeth, para a gente poder continuar o curso. Sejam todos bem-vindos e vamos lá, já está na hora. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria a gente estar aqui. Estava ansiosa pelo encontro de hoje, apesar de gostar de todos os tópicos que a gente vai falar, particularmente o como é um dos meus preferidos. A gente veio ao longo, né, desses encontros que tivemos falando do quê. Então, eu sempre gosto de contextualizar para quem está chegando agora, tem gente nova sempre entrando, né? Porque se inscreveu e às vezes perdeu o primeiro módulo, mas está aqui hoje. Então, esse o quê, essa importância da literatura, o que é, para que serve, essa intencionalidade de desmistificarmos, né? O livro didático, o livro paradidático e o livro literário. Então, foi tema dos nossos encontros anteriores. Aula passada a gente falou para quem, né? Então, pensar nesse indivíduo, nesse ser pensante, e não numa criança de uma determinada faixa etária, que tenha 2 ou 3 ou 4 anos, mas pensar nesse ser, no que ele gosta, no que ele tem interesse, e como a gente pode ofertar um cardápio, possibilidades, falamos de repertório, né? Da importância da gente estar repertoriada com novas possibilidades, com linguagens contemporâneas, que conversem e dialogam com as crianças. E hoje a gente vai falar de como. Então, Gi, dá para a gente pôr a nossa apresentação? Ok? A gente vai direto para o como hoje, mas lembrando que a gente tem lá no nosso Drive, a gente tem todos os módulos anteriores. Pode ir lá para baixo, viu, Gi? Oh, não, ok. Viu, Gi? Pode descer, a gente vai direto para o como hoje. Isso, módulo 2, né, que a gente falou das faixas etárias. Então, para quem perdeu alguma aula, não tem problema, tá tudo arquivadinho lá, pode acompanhar. Isso. Aí a gente entra aqui no módulo 3, do como, e antes da gente descer e continuar falando, ó que foto linda, gente. Teve gente que foi embora, né, na aula passada, tipo, deu o horário da aula, já foi embora, nem ficou para uma fotinho para a gente guardar no nosso registro, mas tá aí quem ficou, uma recordação aí do nosso encontro, né? Mas antes da gente falar do como, na aula passada, na atividade passada, a gente pediu uma lição de casa. E aí, eu queria muito que a gente abrisse o nosso encontro de hoje, falando um pouquinho se conseguiram fazer, como foi, se conseguiram separar lá o livro, como é que foi a dinâmica, se lembraram de fazer essa atividade. Então, eu vou pedir para a gente abrir as câmeras, quem puder, claro, quem não puder, participe só no áudio. Mas para a gente comentar e conversar quem é que conseguiu fazer a atividade que a gente tinha sugerido. Se é que vocês estão lembrados do que a gente tinha sugerido como atividade na aula passada. Vamos lá? Vamos abrir as câmeras? E depois a gente volta para a apresentação. Ok? Tudo bem, Ritinha, não tem problema. A Camila parece que quer compartilhar aí, ó, Camila. Isso. Então, vamos voltar para a tela, né, dos participantes. A gente vai deixar o Briac passar, porque eles tiveram festa de São João, a gente sabe como é que é isso.
Não, perfeito. Então, cadê a Camila? Vamos lá. Olá, tudo bem? Sim, muito bom falar contigo. Eu estou no meu celular, então eu não sei se tem as mesmas funções do computador, mas vamos lá. Eu fiz a lição de casa, foi difícil, ela está aqui, então foi muito difícil escolher só um livro, né? Eu acho que são tantas as possibilidades, e já estou no português como língua de herança há 4 anos, que foi realmente difícil escolher só um momento. Eu vou pegar um livro, não foi a minha primeira escolha, tá? Que acho que muitas de nós conhecemos aqui, que é A Bruxa do Batom Borrado, Uhum. do Anderson Novello. Ele já veio para Londres, já fez contação de história na nossa escola. E o que eu gosto muito desse livro é o quanto, que é uma coisa que me agrada muito, é o quanto que a ilustração conversa com o texto. E sempre que eu tenho a possibilidade de ler para os meus alunos, enquanto eu leio, eu brinco, eles ficam olhando as imagens e tentando encontrar um comparativo entre o que está sendo lido e o que aparece aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Quando o Anderson fala, por exemplo, se a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todos em soldadinho de chumbo, e aí as crianças param para procurar o soldadinho de chumbo na imagem. Uhum. Eu acho esse recurso do Anderson com as ilustrações de Alessandra Tosi incrível. E aí, se eu tiver um tempo, eu queria falar mais um rapidinho. Bom, pode falar, claro, é bem-vinda. Eu gosto muito de trabalhar com livros que não necessariamente estão escritos em português, e eu trouxe esse outro aqui também, Migrantes. Eu não sei quantas de vocês conhecem. Ele é um livro só de imagens, né? Não tem nenhuma palavra, tanto é que a minha versão está aqui escrita em inglês. E eu gosto muito, porque por mais que seja um tema muito árido, nós, os Sabiá, estávamos conversando sobre relatos de viagem, e uma das nossas aulas eram pessoas que viajavam como imigrantes ou como refugiados de guerra. Então, espera um pouquinho só, filha. Eu gosto muito do quanto que abre possibilidade de uma forma muito poética trabalhar um livro apenas de imagens, onde o fundo dele é todo preto e você vê os animais num processo migratório. É como se, mais uma vez, de forma muito poética, o autor do livro trouxesse um tema muito árido de uma forma que as crianças consigam acessar e terem suas próprias conclusões. Muito lindo, uma ótima escolha. E tem muitas outras, mas eu coloquei algumas coisas lá no nosso Drive também, fiz uma pequena contribuição. Ótimo. E, enfim, estou aqui mais para ouvir também. Espero que de alguma forma. Não, foi muito legal, sabe por quê, Camila? A ilustração é uma coisa tão importante quanto o texto, ou às vezes até mais importante do que o texto, porque muitos livros não têm o texto, mas ele está inserido. Para o ilustrador chegar ao processo de ilustrar alguma coisa, o ilustrador, quando ele não é o próprio autor, ele precisa de um roteiro. A gente não tem como mandar para um ilustrador, olha, eu quero que você ilustre uma ideia. Você tem lá, página a página, o que você almeja, o que você contextualiza, o que você deseja, e aí é o ilustrador que traz essas referências, né, em relação à história. Mas uma das coisas que traz mais enriquecimento para o livro, e isso é uma coisa que vocês podem, a partir de agora, quem ainda não faz, começar a observar, é quando o livro traz enriquecimento por meio da ilustração, é quando a ilustração não conta o que está escrito no texto. Isso é uma coisa muito importante. E, normalmente, as pessoas imaginam que a ilustração ela é uma forma de dizer o que está escrito. E, na verdade, um bom livro, um livro que possa trazer um elemento disparador de projetos para vocês, que possam permear por diferentes faixas etárias, que possa atender tudo que a gente veio falando até aqui. Normalmente é um livro onde a ilustração ela não conta o que está escrito na história. A ilustração ela vem para complementar o imaginário. E se vocês pegarem
eu até tinha pensado em separar alguns livros, assim, mas eu achei que poderia ser, da minha parte, um pouco uma indelicadeza, até desrespeitosa com os autores, de ficar mostrando esses comparativos, né? Do tipo, eu não gosto disso, aí, né? Poderia ser uma coisa indelicada, né? Não gostaria que fizessem com o meu, então não vou fazer com o dos amigos. Mas vocês podem fazer, porque aí é uma coisa individual, não está pública, né? Num curso, né? Do Itamaraty, na internet. Mas vocês olhem lá. Então, o cara fala assim: a menina subiu no banco. Aí tem uma menina em cima do banco. A jaca caiu da árvore. Aí tem uma jaca caída da árvore. O sol nasceu. Aí tem um sol nascendo. O grão brotou. Tem um grão brotando. E aí, esse tipo de ilustração, de novo, não quer dizer que ela esteja errada, né? Mas ela não traz desdobramento. O desdobramento vem quando você tem uma ilustração, igual a Camila mostrou para gente, né? Onde você tem que interpretar aquilo, né? Então tá lá dizendo que a bruxa poderia transformá-los todos em soldadinhos de chumbo. Já não vem na imagem um monte de crianças transformadas em soldadinhos de chumbo, porque isso tem que fazer com que a criança imagine este propósito, e não que ela já tenha lá na ilustração a resposta. Então, é muito importante que a gente, quando for fazer essa escolha do livro, né, pensando no livro, dentro desse conceito de um livro como um elemento disparador para o desenvolvimento de um projeto, que esse livro permeie o imaginário. Que a gente tenha vontade de virar a próxima página, então, o livro dos migrantes, né? Então, tipo, tá lá um fundo preto, alguns animais, e aí? Para onde eles vão? O que será que eles estão fazendo, né? A ilustração, ela tem que permear o universo da história. Ela não tem como intencionalidade, ou não deveria ter como intencionalidade, responder o que já está escrito, porque o já está escrito é óbvio, você já vai contar para a criança, ou ela vai ler, ou ela vai ouvir, né? Ou alguém vai mediar essa composição. Então, é muito legal que a ilustração ela possa brincar nesse imaginário, ela possa permear esse imaginário, para que o livro se torne cada vez mais atraente, mais Posso dar atrativo. um exemplo? Claro, por favor, fique à vontade. O livro que eu trouxe na semana passada, ele também está escrito em inglês, mas é da Patológico, que é uma editora bacana lá de Portugal, que é o A Guerra, né? Em inglês, War. E eu gosto muito, porque, enfim, está falando de um tema super pesado. Em determinado momento, o autor e o ilustrador, eles conversam muito e fala assim, a guerra nunca foi capaz de contar histórias. E a imagem é uma pilha de livros sendo queimada por um ditador. Gente, isso é beleza, incrível. Sim. E também espera que nós, quanto educadores, quanto o nosso público, nossos alunos, tenham uma percepção do subjetivo que também nós precisamos ser ensinados a isso, né? Nós estamos sempre conduzidos a ter as respostas. É uma coisa quase que inerente à nossa vontade. Nós somos educadores, né? 99% daqui hoje somos educadores. E aí, quando eu digo educador, não precisa ser necessariamente a pessoa que deu a aula, mas o educador que está gerindo uma escola, o educador que está ali conduzindo seu filho, né? Ele está nesse processo da educação. E aí, nós temos uma tendência a querer a resposta. A gente quer pronto. A gente tem essa ânsia de querer o conteúdo material. A gente, às vezes, antes de viver aquele momento, a gente já quer... Tá, mas vai ter um conteúdo? Eu vou ter aonde me embasar? Tem alguma coisa pronta? Né? Hoje, coincidentemente, eu recebi de um dos livros nossos uma ficha técnica da editora, feita por uma outra pessoa. E aí, eu estava fazendo a análise da ficha técnica e é didático, sabe? Não tem nenhuma sugestão da ficha técnica. Tem assim, sinta com o aluno a experiência da ilustração. É tudo didático, é tudo assim, vai. Responda isso, faça isso, diga isso, porque a gente é tendencioso, enquanto educador, a receber as práticas prontas e conduzidas.
E quando a gente idealizou esse curso, né, falando do livro, a nossa ideia é que a gente, ao término desses 5 encontros, a gente tenha, sim, norteadores, a gente tenha, sim, ferramentas, mas que a gente possa conduzir e construir esses elementos disparadores para qualquer livro. Não é para o meu livro, não é para este livro, mas para qualquer livro. É a gente poder olhar, ler e desmistificar para quem, por quê, como, né, como eu vou agir com isso, como eu faço com isso. E a ilustração é uma das primeiras ferramentas que a gente tem quando a gente pega a obra, né? Tem mais alguém que estava com a mãozinha levantada? Ju, acho que Juliana estava. Juju? Demora muito para levantar a outra, né, virtual. Eu levantei essa mesmo. Difícil escolher um só, né? Mas eu queria falar de uma experiência do Paul e de 2 outras, porque eu tenho pouca experiência de Paul ainda, mas minha experiência com os livros é bem mais longa. Então, aqui na minha experiência do Paul, eu tive uma boa receptividade dos alunos com esse aqui. E aí é engraçado. Peraí, deixa eu tirar esse filtro. Milágrimas? Ixi, acho que eu não sei tirar filtro. Ah, é esse aqui, ó. Eu também tô com o mesmo livro que ela. Sério, Gi? Quer falar então? Não, Pode fala, trocar eu o mostro. filtro. Tá, todo mundo consegue ver. Dá para ver? Ah, Les Migrantes. Aham. Então também é sobre imigração, né? Porque o que a Ká mostrou também é migrantes, mas ele tem uma coisa interessante que é ele funciona dos 2 lados. Aham. Então, de fato, só para todo mundo entender, a história pode ser lida desse lado para cá ou do outro lado. E ele não tem palavras, né? De novo, minha mesma ladainha, mas é de uma eloquência as imagens que realmente é possível que crianças de 5 anos, que é a maioria da minha faixa etária, da sala, entendam o que está acontecendo e narrem, etc. E porque parte da ilustração trabalha com uma coisa que eu adoro, que é um recurso imagético mesmo, ou seja, determinado momento do livro, existem só silhuetas, você não sabe quem são as figuras, você não consegue saber muitos detalhes além disso aqui, por exemplo, né? Isso deu margem para muita discussão. Por que eles estão inteiro pintados assim? E por que essa silhueta não muda tanto, mesmo no momento em que, digamos assim, sai de um coletivo, né? E vem para um individual, digamos. E apareceu de tudo nessa conversa com as crianças. Vou tentar focar mais na recepção do que no livro, né? De tudo, papo bastante sofisticado, diriam os especialistas, para a idadezinha deles, né? Então, esse aqui é uma joia rara, assim, e é uma ousadia também, porque funcionar dos 2 lados não é uma encomenda fácil para ilustrador nenhum, né? Então, eu super indico esse. Mas eu lembrei de falar sobre Heloísa e os Bichos. Alguém conhece esse aqui? Conheço. Que é exatamente isso que você estava falando, né, Elizabeth? De quando a imagem ela de fato não está em favor da palavra, ela é pau a pau, assim, né? Ela caminha junto. Porque, para contar para todo mundo, nesse livro existe uma condição de imigração também. E aí, essa menina se muda com o pai e ela se muda para uma cidade
em que as pessoas são assim. E para dar o spoiler, para chegar no ponto onde eu quero, isso não é mencionado em nenhum momento do livro. Chegou numa cidade em que tinham lesmas, em que tinham joaninhas, em que tinham besouros. Não. Isso é apenas um recurso imagético para contar o tamanho da estranheza que é se deslocar de um lugar para o outro, o tamanho da estranheza que é você viver numa outra cultura, etc. Esse eu ainda não usei no Paul, mas vou usar em breve. Esse livro é da Pulo do Gato, né? Da editora. Perdão, não estou falando as editoras. Pulo do Gato. Eu devo ter ele aqui. Esse aqui, eu estou com uma edição francesa por razão nenhuma, porque tem editado no Brasil. Acontece muito que os livros que eu gosto muito, eu dou muito também. Então, fica rodando na minha mão os mesmos livros. Mas eu não sei, teria que ver agora a editora... Ju, no Brasil é a editora 34. Ótimo. Obrigada, Gi. Eu posso fazer um comentário sobre o Heloísa e os Bichos, Jô? Claro. Porque quando eu acessei esse livro, eu fiquei pensando, num bom sentido, da audácia da ilustradora, que parece que ela faz o oposto do que o Kafka fez no Metamorfose. Então, não é a personagem principal que é mais o estranho, que é o inseto, mas são os outros. E eu continuo normal. Eu achei assim, eu fiz essa relação, não sei o quanto disso faz sentido para a ilustradora ou para nós, mas eu fiz de cara esse link. Eu não acho que esses ilustradores, eles vieram a passeio, assim. Eu sou fã de todos, eles são muito eruditos, né? Nesse sentido, assim, do que eu já conversei, né, com alguns deles, é uma bagagem gigantesca para chegar num resultado desse, né? Mas... Isso reflete também, gente, nas editoras que a gente escolhe, né, para trabalhar. Sim. As editoras Sim. fazem muito diferenciais, né? Sim. Você tem editoras audaciosas, e por isso que eu falo da gente ter esse repertório em buscarmos editoras contemporâneas, né? A gente tem editoras pequenas, igual eu comentei, e que são audaciosas. Enquanto as editoras grandes, não estou dizendo que são todas, obviamente, né? Mas a editora maior, ela tem um viés muito mais comercial, né? Do que está no mercado, o que o mercado falta, o que o mercado precisa. E muitas vezes a editora de grande porte, ela tem um catálogo muito mais voltado para um atendimento comercial, das necessidades comerciais. Já as editoras menores, as editoras... Quando eu digo menores, não só de proporção, mas assim, aquela editora mais cuidadosa, ela se preocupa com a qualidade do que ela vai ofertar e das inúmeras possibilidades que aquele livro vai ter como desdobramento em qualquer lugar, não em sala de aula, não para um projeto pedagógico, não para um POU, mas para uma família, para uma livraria, para qualquer lugar. Então, quando a gente fala de repertório, é importante a gente tentar fazer uma busca, e aí eu sugiro, vou pôr lá no link também, se vocês quiserem, entrem no site do Expedição Literária, que é o nosso projeto, e lá no site a gente tem mais de 52 selos editoriais, e quase que 90% deles são de editoras contemporâneas, editoras menores, então, tipo, Quatro Cantos. Alguém aí conhece a Quatro Cantos? Né? A Quase 8, né? A Cereja, a Letra A, né? A Mãe que Lê, a Tibe, né? Então, assim, são editoras menores, a IMEP, uma editora incrível. Então, assim, tem muitas editoras pequenas, e lá, quando vocês colocarem parceiros, né, no site do Expedição, vocês vão ver lá todas as editoras que são parceiras nossas. A EDB, uma editora nova que chegou, né? E tem editoras conhecidas também, uma HarperCollins, né? Uma Companhia, uma Pulo do Gato, mas tem bastante editoras menores que dá para, quando vocês forem buscar esse repertório, né? Do que, eu queria uma coisa nova, queria ficar mais atualizada, buscar também essas editoras menores, que são até às vezes mais artesanais, no sentido de
pensar no livro como um objeto, nessa audácia do livro de trás para frente e de frente para trás, né? Nesses recursos. E dentro de recursos é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o como fazer, como encantar as nossas crianças, que ferramentas a gente pode usar para o encantamento, né? Então, no nosso trabalho de hoje, a gente vai falar dessas formas de encantamento. Mas antes de falar de formas de encantamento, eu queria contar uma experiência até minha. Então, eu quero muito que a gente reflita de que aqui, de novo, estamos aqui para dividir conhecimento. Ninguém tem um conhecimento supremo. E por que eu vou dizer isso para vocês? Eu fiz uma pós-graduação em contação de histórias. E eu não fui buscar meu diploma. E fui rebelde, porque a universidade que eu fiz a formação em contação de histórias, o meu trabalho de conclusão de curso era fazer uma apresentação, né, de um livro de uma maneira cênica, né, usando diferentes recursos, obrigatoriamente com fantasias, com objetos cênicos, né? E eu, particularmente, não gosto. Então, eu fiz 1 ano e meio de aula reclamando todas as aulas de que não existe só uma forma de se contar, né? Quando a gente fala de como a gente contar, como a gente encantar, como a gente trazer ludicidade para esse momento da história, se faz 100% necessário que a gente se coloque e se identifique o que combina com a gente. Ai, mas é tão legal, quando é que a musiquinha com a vozinha fofa? Tá, mas eu não gosto, não é meu perfil, eu não me coloco assim, não me sinto confortável com isso. E aí, não significa que você tem que usar este recurso para ser uma contação simplesmente incrível. Se vocês olharem alguns... Eu vou colocar também no nosso drive alguns nomes de contadores. Tem gente que não conta contação com nada, só com o corpo, só com o olhar, só com o sentimento do que está fazendo a leitura. Tem gente que lê e é um contador, porque a maneira que ele narra, né, aquela concepção daquilo que ele está narrando, na hora que ele está ali, ele está se entregando para aquele momento da história. Então, a gente já falou da necessidade de se criar esse ambiente, esse lugar acolhedor, né, para uma contação de histórias, esse lugar que pode ser um sofazinho, pode ser um tapete, pode ser o banco da praça, mas ele tem que estar preparado para isso, e preparado não é cenário, não é figurino, ai, gente, agora a gente vai ter que criar figurinos. Não, mas é preparar esse ambiente. E a ideia é que a gente possa usar, né, recursos do dia a dia, do nosso uso, do nosso entorno, para que a gente possa fazer o envolvimento das crianças, né, dos adolescentes que a gente for trabalhar. Existe um mito que adolescente não gosta mais de ouvir histórias. É um mito, porque eles gostam de ouvir histórias, né? A gente que colocou esse tabu de que ele já é mais velho. O que difere é o como, né? Como é que a gente vai fazer o encantamento para esta faixa etária? E aí a gente colocou hoje, como as nossas narrativas, a gente falou de objetos, a gente vai falar de objetos, a gente vai falar de sons, a gente vai falar de adereços e a gente vai falar de timbre de voz. Então, a gente vai ter 4 elementos hoje para a gente conversar, para a gente dividir, para a gente trabalhar. E aí, a partir daí, a gente encontrar um modelo que combine com a gente. Esse detalhe, esta particularidade é que vai diferir a qualidade de uma boa, de um bom preparo para a gente fazer uma história, contar a história, ou usar este livro, trazendo ele, de novo, como um elemento disparador de um projeto. Então, eu vou pegar um livro qualquer e aí, como é que eu quero transformar? Mas, Beth, qualquer livro dá? Dá, qualquer livro dá. Né? Eu posso tanto trazer um livro incrível como um livrinho, igual eu falei, que a ilustração não contribui, ou que o texto tem alguma
alguma necessidade ali, talvez, de acréscimo, mas quando você vai desenvolver o como você vai trabalhar isso como ferramenta, você pode usar o seu recurso, né? Então, preparar este ambiente é a primeira delas, com coisas simples, com algo que traga atratividade, que você consiga brincar, que você desperte a curiosidade, e são elementos que você não precisa ter recurso financeiro para desenvolver um bom trabalho. Você vai desenvolver a prática dentro daquilo que você tem. Então, comecei hoje com uma brincadeira, trouxe um sininho. Alguns recursos ajudam a gente a entrar na história, a se concentrar para aquilo que a gente quer falar. Alguns recursos servem como combinados. Então, a gente vai conversar, mas na hora que a gente ouviu, a gente vai se recolher para voltar e falar e voltar à temática. Eu vou usar esse recurso hoje para cada vez que a gente for fazer, né, dessas 4 etapas, a gente vai fazer 2 antes da nossa pausa e 2 depois da nossa pausa. E aí, o que eu separei aqui? Desde elementos, nada diferente do dia a dia, elementos que eu tenho na minha mesa de trabalho, não é? Ah, eu comprei para isso, comprei porque achei bonito, que achei interessante, achamos o baú. Esse baú, inclusive, vai ser inspiração para uma nova história, que é uma viagem pela paz, uma viagem mundial. E aí, dentro desse uma gaita. E aí, o que a gente vai usar de recursos? A gente vai usar de recursos aquilo que a gente tem, os objetos que nós temos no nosso entorno, para poder transformar isso numa ludicidade. Então, eu vou dar para vocês 5 minutos, ó, 16 não, né? A gente tem 16, 17, 19, né? Eu me perco com os nossos horários. 8h50, 20h10 é para gente. Muito bem. Então, eu vou dar 10 minutos para vocês. Nesses 10 minutos, eu acho que até muito, acho que pode ser 5 minutos. Eu queria que vocês podem sair da mesa, da sala, da cadeira, eu quero que vocês encontrem um objeto cênico, qualquer objeto, que vocês tenham no entorno de vocês aí, que vocês acham que poderia contribuir para uma contação de histórias. O que vocês têm aí? Um livro, um caderno, um porta-retrato, uma tesoura. 5 minutinhos para vocês buscarem o objeto. Não tem desculpa, não é lição de casa, dá para fazer agora. Então, não tem como fugir. E aí, a gente vai abrir a tela, cada um com seus objetos. Pode ser? Obrigada, 8h10. Bora lá. Vamos buscar os nossos objetos. Quem for pegando o objeto, já vai abrindo aí. Deixa a câmera aberta. Aproveita enquanto está todo mundo pegando o objeto e lê ali, ó, tem uma mensagem para você no chat. Ok. Lembro de uma palestra, todos os professores ficaram vibrados na história. Não havia uma imagem, nem professor como contar, encantar, mesmo sem recursos dramáticos muito grandes. Permear em nossas... Isso aí, Ingra. Além disso, é possível permear em mais maneiras de ensinar histórias. Você precisa se identificar com mais de um recurso. Isso mesmo. Quando a gente está preparado para a brincadeira, né? Eu digo que a literatura, a gente tem que pensar nela como essa ludicidade, como algo lúdico, algo gostoso. Ela não pode virar uma tarefa pesada. A gente já falou sobre isso, né? Não é não ter tarefa, mas ela não pode se transformar em algo pesado, algo que, ao invés de eu trazer o aluno para esse encantamento, eu afaste esse aluno, porque ele se sente constrangido e não conseguir, talvez,
responder, ou talvez ele sentiu a história, mas ele tem dificuldades em se expressar. Então, o objetivo principal da literatura é a gente fazer o encantamento, né? E aí, a partir disso, a gente vai usar vários elementos e usar elemento nenhum. Porque a hora do encantamento da história, o como nós vamos fazer, ele tem que estar identificado com você. Você é o objeto principal, é a ferramenta principal para o desenvolvimento da atividade. Não adianta você ter todos os recursos. Você ter figurinos, vozes extraordinárias, recursos cênicos, se você não estiver inserida, né, preparada, né, dentro da proposta da história que você vai dividir com o grupo. Se não estiver preparada, por mais que você tenha recursos físicos, você não vai conseguir atrair a atenção das crianças. Então, o primeiro ponto é a gente preparar esse ambiente, igual eu brinquei com vocês, com um sino, com um apito, com uma palma, com uma respiração profunda, com, sei lá, um lenço, com objetos que vocês possam, de alguma maneira, trazer a atenção desse grupo, que pode virar um combinado posteriormente para que todas as vezes que você for fazer esse movimento, dessa história, dessa contação, aquele objeto seja um referenciador, né? Hoje a gente vai brincar com o sino, mas, né, a gente pode usar qualquer outra ferramenta. Vamos abrir aqui para eu ver todo mundo? Olha, Karina! Dona Karina! Aí, Fernanda, muito bem. Olha só, Camila com leque, Sabrina. Muito bem. Os grampos da Ingra. Uma flor, mais ou menos, assim. Muito bem. Muito bem. Dá uma história bem legal com essa flor. Tem umas luzes também, assim. Olha, cheia de... Para criança pequena fica bem legal. Me lembrou do Pequeno Príncipe, a sua flor. É. Né? Muito bem, a gente tem uma revista da Dani? É uma revista, Dani? Isso, uma revista. Uma revista feita pelos alunos do college onde eu trabalho. Ah, que legal! Sim. Que legal! Muito orgulho. Muito bem. O que mais? Cadê o Leandro? Cadê a Regina, a Sônia, a Tamires, Indianara? Hein? Eduarda? O que você trouxe aí, Cri? Ah, uma tesoura. Muito bem. A Ju tem o quê aí? Um fone de ouvido? É um fone? Não, é uma luminária? Ah, é aquela... Uma lanterninha portátil, é uma comedora de livros. Ah, que você então, quando ela pega um livrinho, ela já acende a luz e lê. Muito bem. Quem mais? Né? O que a Roberta separou aí? É um carrinho? É um helicóptero. Um helicóptero. É um helicóptero de resgate. Olha, muito bem. E aí, olha só, né? Se a gente fosse, né, colocar todos esses elementos, né, para a construção aí de uma história, olha que narrativa, com uma coisa tão simples, né, que a gente tem na mão, um objeto que a gente tem de qualquer jeito. Eu quero que vocês pensem por alguns minutos, bem rapidinho, tá? Como você vai usar este seu objeto que você acabou de pegar aí, que você escolheu, a sua flor, o seu leque, o seu comedor de livros com luminária. A Gi está com um vuduzinho, Gi? As agulhinhas? Não é o voduzinho. Acho que é que nem da Judy que ela mostrou. É de marcador de página do meu filho também, mas é um bonequinho. Eu pensei que ele poderia ser o narrador da história. Muito bem. Agora, o que eu quero que vocês brinquem com esses objetos? Esses objetos vão ganhar vida, né? Então, eles serão personagens da nossa história. Então, eles vão ganhar vida. A Gi começou. O boneco dela
será um narrador. Ele vai ser o narrador do nosso encontro. Cada um dos objetos que vocês encontraram, eu quero que vocês imaginem que personagem ele poderia ser dentro dessa história que o narrador da Gi vai contar, ok? Então, eles serão personagens. Eles vão deixar de ser objetos e, por alguns segundos, eles serão personagens da nossa história. Então, eu quero que vocês pensem, dentro desse personagem, ele tem que ter um nome, né? Um personagem, inclusive o narrador da Gi. Ele tem que ter um nome. Vocês vão dizer uma característica, né, do personagem de vocês, né? E a funcionalidade dele dentro dessa história, né? Qual é o enredo dele dentro dessa história. Então, eu vou dar lá 3 minutinhos. Bora lá. 3 minutinhos. Se quiser, pode escrever no chat para não esquecer, né? De repente está sem papel. Se tiver papelzinho, pode fazer no papelzinho. Mas dentro desse objeto, nós vamos brincar com uma narrativa. Ele vai deixar de ser um objeto, um pegador de livros, ou uma caneca, ou um leque, e ele vai se transformar em um personagem. E eu quero que vocês me digam que personagem é esse. Qual o nome dele e qual a função dele dentro dessa história. Bora lá? A Fernandinha trouxe A Chuva e a Lagarta, o livro, né? Muito bem, Fê. Pode falar, Camila. Eu não sei se ficou muito claro, deixa eu mostrar aqui na tela. Eu trouxe uma conchinha que a minha filha trouxe da praia da África o ano passado. E aí, quando a Gi mostrou o bonequinho dela, eu fiquei pensando que esse bonequinho encontrou essa conchinha, mas ela tem um superpoder. Se você ficar bem quietinho e colocar ela bem perto do ouvido, ela te conta histórias. Muito bem, muito bem. E qual é o nome dessa sua concha? Conchinha. Conchinha, muito bem. Vai colocando no chat o nome dos personagens, tá bom? Então, a Camila tem uma conchinha que tem um superpoder. Quem mais vai dividir seu personagem? Eu escrevi no chat. Joia. A Ju colocou, virou uma cobra. Ó, para que, como às vezes o amigo não conseguiu visualizar, seria legal vocês colocarem o que é o objeto, né? Então, olha, eu tenho aqui uma concha, e aí ela vai se chamar conchinha e qual é o superpoder, para o amigo identificar. Para mim, pelo menos eu estou visualizando da Juliana, mas eu não sei se todo mundo conseguiu visualizar exatamente qual é o objeto que a Juliana tem na mão, tá bom? A Juliana deu uma homenagem à Celeste, do Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos É um lá. acalato. Um acalato. É, um assalato, é um instrumento mesmo. Aham. Mas ele agora virou uma cobra. Ah, eu tô com medo. E apesar dela ter um nome celestial, me deu medo agora da sua cobra. Vamos lá. Olha, a Ju trouxe a Luzita. Olha, Luzita de luz, né? De iluminação, a caçadora de livros. A minha cuíca virou Jonas. Muito bem, muito bem. Meu personagem é um catavento. Maria Catavento. Gente, eu vou copiar todos esses nomes para criar história depois. Olha, Maria Catavento. Já pensou Maria Catavento se encontrando com a Celeste? Ou com a Carmencita, né? Num dia de verão. Olha, o Tico. Ah, Tico, muito bem. Cadê todo mundo? Vamos lá. Muito bem. Vocês podem abrir a câmera e o microfone e falar também, tá? Vocês escrevem no chat, mas vocês podem ir compartilhando com a amiga. É gostoso ouvir a voz de vocês, sabia? A gente não fica sozinha, assim, senão fica aquela coisinha tão quietinha, assim. Né? Aí quem vai assistir a nossa aula depois vai falar, nossa, mas ela estava só? Não tinha ninguém na aula? Olha, Salvatore! Muito bem, Roberta. Eu escrevi no chat, mas eu posso falar aqui do meu, que eu falei da chuva e da lagarta.
Legal. porque isso aqui é um pau de chuva. Joia! Então, aí foi o que eu escrevi lá, que o Clodoaldo nasceu em um dia de chuva, e ele estava faminto, e ele adorou perceber que ele era macio e brilhante. E aí ele aproveitou que estava tudo molhadinho para deslizar para as folhas mais fresquinhas que estavam ali por perto. Ah, muito bem, perfeito, muito bem. Clodoaldo, eu adorei. Eu também adorei, Rita. Muito bem. Bom, aí agora, olha só, o que nós vamos fazer? Então, olha como uma coisa simples, né? A gente não precisa de nenhum recurso riquíssimo, nenhum recurso diferente, não há necessidade da gente buscar nada fora, a gente tem dentro da sala de aula, dentro da cozinha, dentro do quarto, dentro do lugar que a gente for fazer, tudo pode se transformar, tudo pode se ganhar vida. Né? O que vai transformar isso em vida é a forma que a gente vai transmitir essa brincadeira, essa ludicidade. E isso é um exercício imaginético também para a gente desenvolver com as crianças. Delas usarem isso como recurso, né? Delas buscarem objetos, delas buscarem coisas do seu dia a dia. Isso pode ser uma ótima tarefa de casa para as famílias. E aí, assim, mas isso não é literatura. É sim, é uma forma de encantamento, é uma forma da gente brincar, da gente chegar no recurso livro, o objeto, matéria, para a gente fazer esse desenvolvimento. E aí, a primeira coisa é a gente trabalhar esse imaginário. E, de novo, eu posso, sim, usar recursos físicos, né? Por uma fantasia, por cílios postiços, me maquiar, mas eu também posso usar os meus recursos do meu entorno, do meu dia a dia, para transformar isso numa história. Então, aqui, eu tenho 2 bonequinhos, são os mascotes do Expedição Literária. Eles ainda não têm nome, hein? Eles ainda não têm nome. A gente pode fazer um concurso aqui do nosso curso para a gente dar um nome para os nossos 2 mensageiros do Expedição e um nome vencedor aí, Pode ganhar um livro? O que você acha, Pri? Perfeito. A gente cria aí um concurso, a gente pode depois fazer um chatzinho de concurso, vocês dão os nomes, a gente faz uma votação até a última formação e o nome vencedor para o mascote do Expedição ganha uma dupla de livros para nossa formação. Tá certo? E aí, dentro disso, o que eu trouxe para vocês, né? Trouxe o nosso momento literário, né? Que a gente não vai falar só de recursos hoje, e trouxe 2 livros que eu queria mostrar para vocês, que são livros que a gente trabalha a ideia da imaginação. A ideia do livro ser apenas um recurso, apesar do livro ter muitas ilustrações, dele sugerir qual é o contexto da história, o livro traz uma brincadeira de adivinha, de você fazer uma provocação com a criança, dela descobrir o que o livro está dizendo. Então, eu trouxe Adivinhe Quem Sou Eu? Vocês conseguem me sugerir? Adivinham quem é? Hein? Que vocês imaginam? Tem cara de um detetive. Um detetive? Muito bem. Verdade. Né? Bom, e aí dentro dessa ideia, um repórter. Muito bem. Então, dentro desse recurso, a nossa ilustração, ela é bem simples, só tracejada. E aqui, o nosso narrador, ele vai brincar com as palavras. Pinto paredes, telas e papéis. Brinco com cores, usando tons pastéis. Desenho brinquedos
pessoas e anéis. Ilumino paisagens usando meus pincéis. Quem sou eu? Ó, pinto paredes, telas e papéis. Brinco com cores usando tons pastéis. Desenho brinquedos, pessoas e anéis. Ilumino paisagens usando meus pincéis. Olha, tchan, 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 tchan. Muito bem, um pintor, um artista plástico. O livro ele não diz quem é, ele permite que a criança imagine, pode ser um pintor de parede, pode ser um artista, né? Pode ser até um design, pode ser um ilustrador, né? Então, o recurso é fazer com que a criança, ela descubra, ela brinque, ela imagine, ela traga a ideia desta mistura de possibilidades sem fechar, né, a história num único personagem, naquele que eu acredito ser, mas sim no personagem que ela pode desmistificar. Olha só, próxima página. Essa está muito fácil. Essa está muito fácil. Peruca, maquiagem e nariz. Faço com graça todo mundo rir. Brinco, tropeço e caio no chão. Sou engraçado em qualquer situação. Muito bem, muito fácil, né? Olha só. E aí, só depois da gente trabalhar hipótese, possibilidades, brincar o repertório, é que eu vou falar, né, quem é o personagem. Vou ler mais uma. Olha só. Escrever é uma arte muito gostosa de fazer. Basta usar a imaginação e nunca parar de aprender. Muito bem, cadê os nossos chutes? Muito bem. Um escritor. Muito bem. Bom, o livro ele vai sendo conduzido toda a narrativa com adivinhas, né? Com várias. Eu vou ler uma que eu gosto bastante. Com carinho, cuido da terra. E nela cultivo com amor. Sementes, frutas e frutos para garantir o melhor sabor. Quem sou eu? Quem sou eu? Um agricultor, um fazendeiro. Pode ser um agricultor, um fazendeiro, um jardineiro, né? Então, a ideia do livro é a gente trabalhar esse recurso, até da própria... A minha avó, muito bem, e sou eu também, viu? Porque eu adoro mexer, adoro plantar, adoro pôr a mão na terra, né? E aí, a última, que é para a gente poder fechar... A gente vai ter intervalo agora, né? Olha como eu tô ficando... Isso já está no meio. Mas conta mais uma. Eu sou muito mocinha, você viu? Já estou até prestando atenção no horário. É que eu fico empolgada, que aí às vezes eu esqueço do horário, gente, me perdoe, mas é porque eu fico feliz e aí fico aqui naquela empolgação. Eu vou contar só mais uma para quando vocês... eu vou contar uma e vou deixar um desafio, tá bom? Bem rapidinho. Ó, ok? Sem mim, ninguém aprenderia.
Por isso minha vida é ensinar. Ler e escrever bem é um caminho para os sonhos conseguir realizar. Olha só, essa é em nossa homenagem, né? Como educadores. E aí, enquanto a gente vai fazer um xixizinho rapidinho, olha só, vou dar o desafio e quando vocês voltarem, vocês vão me responder, tá bem? Agora é com você. Pense o que mais gosta, desenhe, escreva ou pinte. O que desejar um dia ser. Não vale ser professor, que todos já somos. Então, eu vou repetir. Agora é com você. Pense o que gosta mais. Desenhe, escreva ou pinte o que desejar um dia ser. Intervalo e a gente volta já já, daqui 5 minutinhos com as respostas, tá bom? Yes. Agora é com você. Pense o que gosta mais. Desenhe, escreva ou pinte o que desejar um dia ser. Não vale ser professor, que já somos. Quem é que vai colocar aí no nosso chat? O que desejar um dia ser? Se você não fosse educador, o que você seria? Vai colocando aí, quem já for chegando, para ir esquentando aí o povo que está acordando. Que delícia, Camila, uma arqueóloga! Que legal! Ah, então você ia amar esse livro, Camila, quer ver? Menina, será que ele não está aqui? Será que ele foi para alguma escola? Poxa, só porque eu queria mostrar para você. O pessoal está comentando que a Elizabeth está em pé procurando o livro, que a ajudante dela ela mandou para Londres e está chegando. Eu já expulsei ela dessa sala, vocês viram? É que ela tinha que... Poxa, tem um livro muito legal. Aqui tem umas coisas que às vezes desaparecem. O Papa Livros aí, que da nossa amiga, às vezes ele aparece por aqui. Mas eu vou tentar... Nossa, ele é muito legal para quem... Para a nossa arqueóloga. Às vezes o livro está fora de lugar, né? Aí a gente... Eles são separados por editoras, mas... Pode acontecer. Eu vou descobrir para onde ele foi e eu vou mostrar para vocês. É um livro muito legal da editora Telos, que fala de arqueologia. Uhum. Olha, temos artistas plásticas. Não precisa desenhar, não. É só escrever aqui mesmo, para a gente brincar. Gostaria de ser chefe de cozinha. Eu gostaria de ser chefe. Que delícia! Você pode começar a testar quando eu for aí fazer um prato para mim, tá bom? Será um prazer enorme. Combinado. Ah, olha, geneticista, olha, a Rita, muito bem. Muito bom, gente. Todos voltaram? Ok? Vamos lá? Bom, então, a gente viu que essa ideia do recurso é muito mais que nos identifica do que para o outro. O outro, às vezes, nem está esperando nada, e a gente está preocupado em que ferramenta a gente tem que mostrar, a gente tem que comprar material. A gente não precisa. A gente precisa olhar em torno e usar a imaginação. Exercitar com as crianças essas possibilidades de que qualquer objeto e qualquer coisa pode se tornar algo atrativo, algo divertido. Dentro de objetos, nosso assunto vem os sons. Sons são coisas importantes. E quando é som, as pessoas logo identificam o som como a mudança de voz, sabe? Quando você vai falar com o bebezinho, nossa, que coisinha mais fofinha, né? Oh, que coisinha mais fofinha. Como se a criança, né, tivesse esse entendimento, né? Ai, olha, Eduarda seria ilustradora. Vai, Eduarda, vai treinando para você ilustrar um livro meu, tá bom? E aí, a ideia
é que a gente não precisa se preocupar com esse som que a gente pensa que é o do entendimento da fala da criança. A criança entende perfeitamente o que nós falamos, no nosso tom, no nosso timbre de voz, mas o tom, a tonalidade da nossa voz pode fazer toda a diferença na hora que a gente for fazer uma narração, na hora que a gente for fazer uma contação. Porque quando a gente vai fazer a narração, eu posso criar elementos com a minha voz, sem precisar fazer nenhum tipo de imitação, mas eu posso aumentar o som, eu posso diminuir o som, posso deixar ele bem baixinho, para que as pessoas fiquem cuidadosas, prestem atenção no que eu estou falando. E quem não estiver prestando atenção, sabe o que vai fazer? Vai falar, meu Deus, ela parou de falar. Aí vai correr, entrar no chat e ver se a gente está aqui mesmo. Né? Então, essa brincadeira da gente poder articular a nossa própria voz sem precisar de nenhuma técnica vocal pode ser um excelente recurso para a gente brincar com as aventuras na hora da história. Eu escolhi para a gente usar o recurso do som, eu escolhi essa história. Alice viaja nas histórias. Alguém conhece esse livro? Alguém conhece? Se alguém conhecer, levanta a mãozinha. Se não conhecer, essa é uma história bem intrigante, bem interessante, porque é a história desta menininha. Olha que fofurice, gente. Não é muito fofa? E essa menina é uma aventureira, uma aventureira. Então, a história começa... Chovia. Ninguém podia descer até o quintal. E na televisão passava um programa muito chato. O que fazer? Ai, muito de má vontade, Alice pegou na estante um velho livro de histórias com figuras. Desculpa, gente. Olhou a primeira página meio sonolenta, mas na segunda página já estava tão atenta como um caracol quando ele levanta as antenas. Na terceira página, estava tão interessada que escorregou e caiu dentro do livro, de cabeça e tudo. A página estava toda ocupada pela figura da história da bela adormecida no bosque. Era a Aurora que dormia, quem sabe há quantos anos, numa cama enorme, toda coberta de flores. Junto com ela, todo o reino dormia também. Só Alice estava acordada, sentada nas botas do príncipe Felipe, que tinha acabado de chegar para levar a Aurora do encantamento. Mas, quando caiu do livro, Alice fez um baita barulhão. E acordou a bela adormecida. A bela adormecida abriu os olhos e, com uma voz fraquinha, perguntou: é o príncipe que chegou? Não, sou eu, Alice. Mas isso está errado. Eu estou esperando um príncipe que deveria me acordar com um beijo. O que você tem a ver com essa história?
Bom, até que enfim... Ai, e agora? E agora? A Alice não sabia o que fazer. E a linda princesa se pôs a chorar. Com tanta emoção, gente. Com tanta emoção. E a Alice, toda atrapalhada, caiu na página de baixo, onde um lobo deitado na cama da vovó, com uma touca branca na cabeça, peluda, esperava ansioso para devorar Chapeuzinho Vermelho. Até que enfim você chegou, disse o lobo, exclamando com os dentes todos arregalados. Espere, por favor, implorou Alice. Não sou Chapeuzinho Vermelho. O senhor não tem o direito de me devorar. Eita, peraí. Nem no almoço, nem no jantar, nem mesmo no lanche. Peraí, isso é o que vamos ver. E o lobo se ergueu faminto dos seus travesseiros. Alice pulou para outra página. Ou melhor, por causa da pressa, atravessou mais de 100 páginas e foi cair na última figura do livro. Bom, Alice vai permear por muitas e muitas histórias. E o livro, sem o recurso de nenhum objeto, pode ser contado somente pela ludicidade. Aposto que a hora que eu falei, alguém pensou, nossa, que horror, no meio da aula a pessoa finge que, né, a pessoa nem disfarça que está com sono, não estou com sono, estou equipada, não posso fazer propaganda do meu super energético, né? Quem sabe a empresa pode ser minha patrocinadora, né? Mas quando a gente trabalha com os recursos de voz, que a gente chama naturais, você confunde o telespectador, você confunde quem está te ouvindo. Ao invés de você se preocupar com grandes instrumentos, em transformar a voz em algo tão mirabolante, se você conhece a história que você está lendo, você pode se usar da própria linguagem do autor, da própria fala da história, para brincar com os recursos de voz. Essa sonorização pode ser feita por meio das próprias interferências que a história vai te dando. A menina com sono, a princesa adormecida acordando, o lobo com fome. Então, as próprias brincadeiras, as próprias falas usadas pelo próprio autor, né, da história, pode te trazer com recursos para que você brinque com as crianças. E esse recurso de você usar o seu corpo, a sua fala, como experiência, traz a dúvida. Será que ela estava mesmo, ela bocejou, ela inventou na hora? Será que se estava preparado? Será que é de verdade? E quanto mais autêntica for a nossa brincadeira, a nossa fala, mais interesse a gente vai trazer para a história que a gente está contando, tá? Bom, aqui tem alguns instrumentos que eu utilizo às vezes, em uma contar sonorizados, alunos sonorizados utilizando os meus instrumentos, enquanto eu vou lendo a contação. Olha, pensando nessa coisa do instrumento, dentro dessa questão dos sons e sonorização, um recurso muito legal é usarmos o nosso próprio corpo. Eu não sei quem já o conhece, já ouviu falar, que é bem famoso. Existe duas companhias bem famosas aqui no Brasil. Uma é a Octrombada e a outra é a Barbatux, que eles trabalham todas as sonorizações por meio dos próprios sons. Quer ver? Vamos abrir as câmeras e a gente vai brincar. Afinal de contas, mão na massa estava lá no nosso roteiro. Ninguém pode reclamar. Vamos lá? Vamos abrir as câmeras? Então, a gente vai contar um recurso. Eu vou escolher uma outra história e a gente vai brincar aqui juntas de fazermos a sonorização da nossa história. Tá bem?
Bom, nós vamos dividir o nosso grupo assim, não se preocupem, tá? Todo mundo que iniciar o nome de A até F vai fazer o som de chuva. Então, vamos lá. De A a F, como é que vocês representariam o nosso som de chuva? Vamos lá. Usando o nosso corpo como elemento de sonorização. Som aberto, por favor. Essa chuva não está chegando aqui. Tá só uma garoa. Só estou vendo 2 pessoas chovendo. Fechar a janela? Só tem 2 pessoas chovendo. Tem poucas pessoas com chuva aí. Será que só tem 2 pessoas de A até G? Não, não é possível. Vamos abrir, ó. Aê, Camila, muito bem. Abre esse som, Camila. Muito bem. E a nossa outra turma, que ainda não participou, vai usar o som do vento. Nossa! A Ingra está com a corda toda, ela está fazendo uma ventania, quase uma tempestade lá, né, Ingra? Muito bem. A Rita falou que fez a chuva. Não é para fazer a dança da chuva, tá, gente? Eu não quero ninguém chovendo por aí, tá? Cada vez que a gente brinca, os elementos da natureza são excelentes recursos, porque os sons da natureza, eles são idênticos em todos os lugares, o mais fortes, né? Tem um sol mais forte, um sol mais fraco, a gente tem um vento mais forte, um vento mais fraco, a garoa ou a chuva, mas a gente usar esses recursos com o próprio corpo e exercitar que as crianças, elas façam a sonorização da história, também é um recurso interessante. Ao invés da gente se preocupar tanto em contextualizar a história e a gente trazer um produto pronto, já pronto, decorado, engessado, 100% construído e constituído para uma narrativa, eu posso sim me preparar para a história, mas permitir que as crianças façam parte da experiência da história. Mas, Beth, vai virar uma bagunça. Ok. Eu uso um recurso, eu convido as crianças a uma pausa, a gente faz um combinado que quando ouvir o som de um trovão ou de alguma coisa caindo, nós vamos recolher os nossos sons, mas eu posso ir brincando com as crianças de proporcionar a elas a experiência de construir os sons da narrativa que eu vou contar. Eu escolhi um livro pensando em sons e narrativa, chamado Eu, Tu e o Truque. Alguém conhece esse livro? É da mesma editora do arqueólogo, que eu não achei, mas eu vou achar, não se preocupe, né? E aí, olha que livro muito interessante, porque Eu, Tu e o Truque, ele tem, primeiro, uma ilustração extremamente curiosa, porque ao invés de desenhos, de ilustrações, olha o que nós temos. Nós temos as letras compondo os personagens da história. Dá para ver? Conseguem visualizar aqui? Sobrancelha, olhos, nariz. Parece poesia concreta. Ah, muito bem, lembra mesmo. Né? E aí, ó, as próprias letras e formas constroem os personagens. O E, o C, o U de ponta cabeça, um homem, uma mulher, né? E aí, esse livro, quando as pessoas leem, quando elas pegam, as professoras principalmente pegam esse livro para ler, ela acha que é um livro
sobre pronomes. Porque a quarta capa do livro diz: eu, tu e o truque é uma história em que os pronomes viram personagens. Eu, por exemplo, gosto muito de falar só dele. Tu acha melhor escutar histórias e fazer amizades. E o que pensam ela, eles, vós e nós? Abra o livro e descubra o truque que esses personagens prepararam para você. Então, assim, quando as professoras pegam a história, normalmente elas acham que é um livro que vai ensinar as crianças a brincar sobre pronomes, a falar sobre pronomes, mas não é. É um livro que vai falar sobre nós. E aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês, tá bom? Vou fazer um registro aqui, que eu vou mandar para a autora, que é uma amiga fofa, dizendo que eu explorei a sua obra para a nossa atividade. Aí, o que eu quero que a gente faça agora, tá? A gente vai pensar em recursos sonoros para sermos eu, tu, ele, ela e nós, ok? Quando a gente fala eu quero mostrar para alguém, né? Tipo, que sou eu que estou falando. Eu tenho a verdade absoluta. Então, normalmente a gente tem essa tendência, né? Eu assumo. Então, toda vez que a gente escutar eu na história, nós vamos dar uma batida no peito. Vamos lá? Então, eu. Vamos lá? Muito bem. Toda vez que eu disser tu, eu preciso ter um som. Estou apontando para você. Então, eu vou dizer tu. 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 Ok? Vou dar um estalinho no dedo. Tu. E toda vez que eu ouvir qualquer outro pronome, nós vamos bater uma palma. Ok? Quando eu falar ela, ou ele, ou nós, ou vós. E no final, a gente vai fazer um som coletivo onde a gente vai encontrar todos os nossos personagens. Tudo bem? Então, eu vou pedir para colocar a tela com todo mundo. Aquela assim, vamos ganhar ponto positivo quem estiver com a câmera aberta. Aí, Rita, vai levar ponto negativo hoje, Ritinha. Você fez falta, a gente gosta que você fala. Você é minha parceira aqui de fala, Ritinha. Essas meninas quietinhas não querem falar comigo, Ritinha. Né? Então, assim, vamos lá? Eu, tu, ela, ele e nós. Ok? Vou começar a história. É para todo mundo abrir o microfone? Por favor. Eu acho que tá todo mundo com o microfone fechado. Não, meninas, Não tá dando barulho essa coisa toda. Tem que fazer barulho, senão não tem graça nenhuma, né? Vou ficar contando a história. A ideia é exatamente essa, o barulho. Exatamente. Então, abram os microfones, por favor. Aquela assim, vamos olhar quem está com o microfone. Eu sei que tem gente que às vezes não pode, está em algum lugar inapropriado, mas quem puder, por favor, abra o microfone para a gente se divertir juntos, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco acaba a nossa aula, já foi embora e não deu para a gente se divertir. E a nossa aula é para a gente unir, né, os nossos conhecimentos e aprendizados. Então, a história vai começar. Foi o que eu falou o dia inteiro. E tu? Tu ouviu o que eu tinha para contar, com muita paciência.
Tu, às vezes, ficava cansada de escutar o que eu papagaiava. Quando eu parou, tu perguntou: por que você só me conta o que acontece no seu mundo? Eu? Eu se atrapalhava toda quando alguém perguntava coisas difíceis dela responder. Pode falar, insistiu tu. Quando você me interrompe, fico irritado. Tu, pode só me escutar? Assim, tudo fica mais fácil para mim. Eu desabafou. Tu ficou quase muda e surda depois do absurdo que ouviu. Então, tu pediu para eu pensasse um pouco sobre aquele jeito dele. E não é que eu ficou quieto e pensativo? Coisa difícil de eu fazer quando estava ativo. Mas logo, eu voltou a falar sem parar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu não faço aquilo, eu gosto disso, eu quero aquilo. Ai, quanto lero, 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 lero. E tu ouviu tudo de novo. Depois, tu viu umas pessoas chegando e foi logo conversar com elas. E eu desapareceu. Mas antes se comoveu com o que tu e toda aquela gente falava. Mas quem são as pessoas que tu conheceu? Alguém adivinha? Nós. Ela, ele e vós. Elas gostavam de conversar e não ficavam enfiadas dentro do próprio umbigo. E eu, o que fez? Ouviu o próprio silêncio pela primeira vez. Ficou bastante tempo mudo. Depois mudou, se mexeu e aprendeu um truque. Sim, o truque. Querem escutar o truque? Sim. Eu agora sabia escutar. E veja só que coisa curiosa. Eu percebeu que tu, ela, ele e vós faziam uma coisa muito preciosa. Ouviam os pensamentos. Pensamentos que são aquelas vozinhas mais sábias, que sabe de vez em quando e que saem de dentro da gente. Esse foi o grande truque que tu, ela, ele e vós ensinaram para eu. E logo que eu aprendeu esse truque, outra coisa aconteceu. Quando se juntaram para desamarrar todos os nós, eu e toda a gente dali viraram nós.
né? Então, olha só, um recurso muito simples, uma brincadeira muito fácil de fazer, né? A gente não precisou de nada mirabolante. Acreditem, eu não estou mentindo, eu improvisei essa atividade, não estava programada no meu script, porque o nosso próximo assunto é adereços. Mas na hora que a gente ficou brincando, me veio o desejo da gente compartilhar coisas simples que podemos fazer juntos, no coletivo, trazendo as crianças para fazer parte da narrativa. Então, é muito... para os adolescentes, uma aula de gramática. Uma aula de gramática, né? Uma aula de empatia, né? De respeitarmos o espaço do outro, né? De falarmos do quanto a gente... E a gente é assim, né? Uma aula para refletir, uma atividade para ir para casa, o quanto eu, né, tenho a verdade de tudo, o quanto eu falo, quantas vezes eu repito eu por dia, né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço... E quanto de nós, né, temos no coletivo. Então, um recurso muito simples, uma brincadeira, mas o quanto uma boa história, o quanto um livro pode se transformar num elemento disparador de projetos. E aí, aproveitando a Regina, o que a Regina falou é justamente aonde nós vamos chegar. Lembra que nós falamos na aula passada do percurso? Então, a ideia do nosso percurso é como é que a gente vai usar este livro, ou qualquer livro que a gente tiver na mão, como um elemento disparador de projetos. Então, quando a gente leu essa história, a gente trabalhou oralidade, a gente trabalhou os sons, a gente trabalhou o coletivo, mas a partir dessa história, eu posso trabalhar a gramática com os maiores, eu posso trabalhar a empatia, eu posso trabalhar inúmeras possibilidades, inúmeros desdobramentos por meio de uma história super simples, com recursos muito básicos que a gente pode juntos, né, construir com os nossos alunos. Então, nem sempre a gente precisa se preocupar com este recurso mirabolante, mas sim em escolher o nosso repertório. O que nós vamos oferecer que venha de encontro. E o improviso, gente, é uma excelente ferramenta. Anotem. Improviso é uma excelente ferramenta, porque é muito importante que quando você planeja uma atividade, e eu gosto muito do improviso, porque você planeja, você fez um script, eu tenho um script aqui, tá? Da nossa conversa de hoje. Então, tem lá, então, vamos falar de formas, objetos, som, adereço, beleza, tá aqui, tem informação. Mas sentir o grupo e trazer o grupo para você é muito mais importante do que você seguir especificamente seu planejamento. Com certeza. Né? As diretoras pedagógicas, né, das unidades não queiram me matar, né? Vão falar, como assim? A gente se mata para fazer um planejamento. Não, ele é necessário, ele está aqui, gente, eu prometo, está aqui, posso tirar a foto e mandar no grupo. Está aqui, ele é necessário, mas entender o grupo e como você trazer esse grupo para o seu projeto é muito mais significativo. Então, você sentir se eles estão envolvidos, às vezes você está contando aquilo, não está funcionando. E aí, qual é o maior erro do nosso planejamento? Não, ele está aqui, eu vou terminar. E aí, eu quero que ele senta. Senta, Camila, por favor. Camila, por favor, senta, querida. Dani, volta aqui, presta atenção, né? Presta atenção. Juliana, por favor, já te pedi 2 vezes, querida. Por favor, Juliana. Quer dizer, eu fico tentando buscar essa atenção, eu fico tentando buscar que essa pessoa me veja. Vai, Tamires, por favor, querida. Né? Eu quero que o aluno me veja, porque eu tenho uma programação de um planejamento. E mais do que ter um planejamento, é entender aonde eu quero chegar. Beth, repetitiva. Sim, é o reforço, o percurso. Qual é a intencionalidade desse meu encontro? Porque o que eu quero com este encontro, com esse meu grupo? Se eu sei a intencionalidade desse encontro, qual o propósito que eu quero com essa turma, eu posso ter um planejamento, mas eu posso viajar. Vocês já viram... Já vou abrir, Camila, só um segundo. Vocês já viram aquela brincadeira? Aquela frase, eu brinco que é frase quase de caminhão, né? Que fala assim,
Às vezes, eu não lembro se eu vou saber falar, eu tenho ela, inclusive, na minha parede de casa. Às vezes, a vida muda o rumo das coisas. E, às vezes, o rumo muda as coisas da vida. Então, assim, a gente pode chegar no nosso objetivo, mas a gente pode ter caminhos diferentes. Então, eu ter um bom planejamento para trabalhar o meu livro e usá-lo como elemento disparador de um projeto, é eu poder sentar, desenvolver lá a minha leitura, eu ter a intencionalidade do que eu quero animar este grupo, eu quero acalmar esse grupo, eu quero dialogar sobre um assunto específico. Hoje, as meninas que contribuíram com a lição de casa trouxeram, né, exemplos de livros, coincidentemente falando de refugiados. Então, esse é um assunto que vai me permear, né, dentro dessa aula, dessa atividade. Então, qual é o propósito desta minha atividade? E aí, baseado nesse propósito, eu crio uma estrutura do que eu vou fazer, porém, eu preciso sentir o meu grupo, eu preciso trazer o meu grupo para mim. Pode falar, Camilinha. Bom, cabeça tá milhão, né? Dormir depois que é difícil. Mas tudo bem, amanhã é dia de greve aqui, eu não trabalho na escola. Eu fico pensando, eu acredito que planejamento foi feito para furar. Eu adoro porque... E aí me leva para uma outra coisa que alguns autores, principalmente aqueles que pesquisam mais na área de artes, eles chamam de pedagogia do contar. Uhum. Né, que é realmente essa quebra, é aquilo que você não está esperando e que encaminha a sua aula, e aí eu acho que essa quebra do planejamento, sempre que acontece comigo, me dá a ideia de que os alunos se tornam, de fato, eu esqueci como é que fala essa palavra, mas... Protagonistas. Isso, protagonistas desse processo. Né, eu fico pensando, quando eu trouxe o livro dos migrantes, eu trouxe um outro também que eu vou colocar lá na lista, que chama A Jornada, de uma autora chamada Francesca Sana, e, enfim, a gente estava conversando sobre isso, e um aluno que nunca fala, ele falou de alunos ucranianos que chegaram na escola dele. Então, acabou que nós, lá no Sabiá, falando sobre refugiados, a gente trouxe um dado de algo que as crianças, infelizmente, vivem aqui. Né? E aquele planejamento foi furado, a segunda parte da aula virou um grande bate-papo, e aí quando você vê, você está falando português, você está dando a voz para esses alunos falarem de coisas que acontecem fora daquele contexto. Então, só para fechar mesmo, eu acredito muito nessa pedagogia do contar. Uhum. E é muito importante porque a gente pensa que está quebrando o planejamento, mas a gente não está quebrando o planejamento, porque o nosso planejamento é justamente, principalmente em uma escola de português como língua de herança, é exercitar a língua portuguesa, é trazer o aluno para a fala, é trazer o aluno para ser o protagonista daquele momento. Então, a minha aula é uma base, ele é um pandeló, ele é só, né? O aluno é que vai trazer o recheio. É importante, então, a gente ter o repertório, a gente ter essa preocupação, né, do repertório, mas principalmente a gente pensar que se o aluno está participativo na minha aula, eu atingi os meus objetivos, né? E aí, para isso, eu posso até usar os recursos do objeto, dos sons, até o nosso momento depois do café, era para a gente falar disso de adereços, né, de objetos. Então, assim, mas eu preciso comprar uma peruca? Eu preciso ter um figurino? Vou pedir para a Gisele. Gisele, eu pensei num figurino de Branca de Neve, sabe? Aquela roupa. Então, assim, uma coisa bem, sei lá, Rainha Elizabeth, uma coisa bem assim, né? Não, eu não preciso. Eu tiro o meu lenço, não foi de propósito, eu juro, tá? Pensei agora. Eu tiro o meu lenço da cabeça e o meu lenço do pescoço, ele vai se transformar numa tenda. O meu lenço do pescoço, ele vai se transformar numa descoberta. O meu lenço no pescoço pode me transformar num personagem. Meu lenço no pescoço pode sair de lá e virar um objeto. Então,
os adereços não são necessariamente um objeto que precisa ser produzido. Ele pode ser o nosso dia a dia. Eu posso tirar minha jaqueta, a minha jaqueta pode virar uma construção de algo, de uma aventura, de uma capa. Eu posso usar o que eu tenho em mãos, os meus próprios objetos, as coisas que eu tenho no dia a dia, para transformar isso em recurso. Desculpa aí, gente, vocês devem estar no verãozinho, mas está um frio danado. Eu vou pôr de volta a minha jaquetinha, porque está muito frio aqui. A gente está com 9 graus, 10 graus, e para a gente isso é uma geada, vocês sabem, né? Que isso aqui é uma... A gente está no verão aqui, mas está 14 graus. Então, 14 graus, então, a gente está aqui com 9, morrendo, com 12, assim, morrendo de frio, né? Mas é isso. Então, essa ideia da gente trabalhar esses recursos é a gente poder olhar o livro com todos os potenciais que o livro tem. Então, a gente primeiro tem que ter a humildade de receber este livro que vamos trabalhar como uma tábula rasa. Nós não sabemos nada, nós não sabemos para onde ele vai. Nós não sabemos para que caminhos esse livro vai seguir, né? A gente tem um livro aqui, da editora, eu vou pegar, o Zé, chama Aonde Você Mora, onde você mora. E é um livro muito simplesinho, que tem casinhas, né? Então, tem quem mora no prédio, quem mora em Glu, quem mora na Oca Indígena, né? E é um livro que qualquer pessoa pegaria aquele livro e falaria, é um livro para crianças bem pequenas, né? Porque ele só tem a ilustração e não tem exatamente texto. E aí, nós fizemos um trabalho com crianças de 4 anos e demos o livro para eles explorarem, eles construíram as suas casas na aula de artes, fizeram com papelão, fizeram com vários materiais. Esse é outro acervo que eu posso colocar lá no grupo também, algumas fotos dos projetos sendo desenvolvidos pelos livros, que eu acho que pode ser uma coisa bem legal para vocês verem. E aí foi muito interessante que uma das crianças, 4 anos, uma das crianças, quando terminou o livro, ela falou assim, e quem não tem casa para morar? Né? Porque estavam lá vários tipos de casa. E quem não tem casa para morar? E aí, o livro, gente, ele saiu totalmente do propósito, que era falar das casas onde as pessoas vivem, e foi para o lado das pessoas que moram na rua, para o lado das pessoas refugiadas. Aqui no Brasil, a gente tem muita gente morando na rua depois da pandemia, muita, absurdamente. Antigamente, era em bairros isolados, específicos. Hoje, você vê morador de rua em vários lugares. A gente tem um projeto em Buenos Aires, a gente vai lá, acho que há 4 anos, esse último ano que eu fui, depois da pandemia, muitas pessoas morando na rua, muitas pessoas, coisa que a gente nunca viu, né? Então, assim, o livro, ele é só, como eu digo, uma tábula rasa. Ele está ali, ele está aberto, ele está à mercê do meu ouvinte, e este repertório, esta curiosidade deste aluno é que vai transformar a potência desse livro num projeto. Se eu sou uma professora conservadora, eu vou dizer, para, Gisele, não, Gisele, estamos aqui para falar das casas. Nós não estamos aqui para falar de quem não tem casa, ô Gisele. Volta para o livro, né? Então, assim, o nosso olhar, a nossa sensibilidade, quando nós somos nós, quando o livro deixa de ser eu, a contadora, para tu me ouvires, e ele passa a ser nós, vamos construir juntos, ele vai explorar inúmeras possibilidades. E aí, eu tenho a possibilidade de contar este livro por etapas, eu tenho a possibilidade de contar esse livro numa única narrativa, e depois a gente voltar e dialogar sobre ele. Essa formatação de como isso vai acontecer vai depender da faixa etária, do grupo, se eu já conheço, se eu já domino esse grupo, e do tempo, né? Do tempo que isso... Ai, pensei que era eu que estava te irritando. Ai, meu Deus!
Me deu até um gelo, assim, até parei. Meu Deus, está me irritando. Aí eu, meu Deus, será que sou eu? Deixa eu parar aqui e dar uma bisbilhotada. Que susto, Rita. Tudo bem, a gente te perdoa com o seu corretor, não tem problema. Eu já vou ler o que você colocou aqui, tá bom? Então, gente, é muito importante isso. A gente pensar neste não sou eu, não é tu, é nós. A história tem que ser composta por nós. Eu vou mostrar um outro livro, né? Que a gente está quase no fechamento, eu não vou me estender, porque eu sei que dá sede, sai todo mundo correndo, e eu quero uma foto hoje, né? De um livro bem simples também, e que a gente fez um projeto muito legal essa semana numa escola, com crianças bem pequenas. E aí, cada espaço, cada página do livro foi trabalhado, né? Junto com os maiores, para a construção do ambiente. E este livro, gente, deu pano para a manga. Então, o livro chama-se Pequenas Coisas, Grandes Agonias. Eu já tinha mostrado para vocês o Pequenas Coisas, Grandes Alegrias. Vocês lembram disso? Que eu falei, um amigo, um irmão, só pegar na sua mão, a gente falou bolhas de sabão, chuva de verão, e aí essa daqui é uma sequência que é Pequenas Coisas, Grandes Agonias. E no Grandes Agonias, a gente fala de coisas assim, nojentinhas, que dão agonias para algumas pessoas, não para todas. Então, a gente começou trabalhando a exploração das crianças com texturas, objetos e elementos, lixa mesmo, lixa de unha, lixa de parede, algodão, seda, coisas que tinham no recurso da escola, coisas ásperas, macias, né? Meia. E fomos brincando com as crianças dessa exploração de tatos sensoriais, né? De lugares, até chegarmos depois na história. E a história começa brincando com uma cena, né, que foi reproduzida pelas crianças. Barata no colchão. Olha só, já imaginou que delícia vocês se deitar agora? Acabamos nossa aula de hoje, todos exauridos, levantem o cobertor e barata no colchão. Eu estou vendo assim a Roberta já está assim, não vê a hora de deitar na caminha dela para encontrar uma barata, né? Olha só, piolhos no cabelão. Olha só quem é que já não viveu ou conheceu. E olha que recurso interessante. A escola escolheu para esta atividade plástico bolha. Plástico bolha. Ela levou um pedação de plástico bolha e as crianças iam matando os piolinhos, estourando as bolinhas do plástico bolha. E tinha gente com gastura nos dentes, sabe? Assim, aquela coçando a cabeça, porque só de falar, às vezes, né, traz essa agonia. Olha que interessante. Ao invés de ser uma leitura corrida do texto, como eu fiz agora, cada página do livro foi explorada uma sensação. Cada página do livro foi se criado uma atividade sensorial para se desenvolver aquela sensação e aquela situação. Então, o livro, ao invés de ter sido usado como uma leitura corrida, a cada dia a professora lia uma parte e trazia uma experiência sensorial para as crianças, para que as crianças pudessem explorar esse recurso. Tá vendo? Aranha no portão.
e daí surgiu a música da Dona Aranha, e daí contaram experiências que eles já viveram, e aí foram para o laboratório, no caso da escola, tinham aranhas no laboratório, que não estavam mais vivas, mas tinham aranha. Quer dizer, a exploração do objeto livro, ela extrapolou muito mais do que a história escrita, porque ela permitiu que as crianças trabalhassem o sensorial, o tátil, né? a fala, né? As agonias, o que elas tinham agonia, o que elas tinham medo, trouxeram outros tipos de sensações, além, pelo amor de Deus, qual que você quer, Rita? O piolho, a barata, a lagarta na plantação, hein? Qual que você prefere? Não, você precisa conhecer a Brigitte. Eu vou te apresentar a Brigitte, eu duvido que você não vai se apaixonar por ela. Então, a ideia... Não, barata não. Eu vou por aí. Próxima aula, vou trazer a Brigitte para você conhecer. Não tem como você não conhecer, não se apaixonar por Brigitte. O livro chama-se Vende-se Coragem. Coloquem aí que eu vou abrir a nossa próxima aula, vou pôr para eu não esquecer, eu vou abrir a nossa próxima aula com a Brigitte. Vou pôr aqui. Brigitte. E ainda vou mandar a Brigitte de presente para a Rita! Olha só, Ritinha! Pelo amor de Deus! Quero ver se você vai se apaixonar por ela. Ritinha ganhou a barata. Aí, olha, agora é porque eu estou merecendo, entendeu? Que eu estou quieta, aí eu mereço uma barata. Tá bom. Então, mas a ideia é isso, gente. É a gente usar os recursos, os objetos, os sons, e a gente desmistificar a necessidade de recursos externos. A gente poder explorar o nosso grupo, explorar o nosso corpo, explorar nós mesmos, as nossas habilidades, sem nos preocuparmos se somos mega profissionais, se somos treinados para isso, e usarmos as crianças como protagonistas. Se nós colocarmos as crianças como ferramentas e instrumentos dessa contação, desse trabalho, dessa mediação, as crianças que vão mediar esse caminho aonde nós queremos chegar. E ele pode, sim, chegar àquilo que você planejou, ou ele pode ir para caminhos muito distintos, mas também é válido, porque mais importante do que o resultado é o processo. Vai por mim. Mais importante do que o resultado final foi o processo que nós construímos. Talvez o final nem fique tão bom, não fique tão bonito, não esteticamente não atenda todas as exigências do que a gente gostaria, mas a construção deste processo na elaboração de um projeto em conjunto com as crianças é muito mais válido do que o resultado final esteticamente muito favorável, sem ter tido a construção e a participação do nosso grupo. Tá certo? Bom, como sempre, queria agradecer, foi muito rápido. Eu queria ficar mais com vocês, mas eu sei que vocês estão cansados, então, assim, queria agradecer muito a participação de todos. Antes de vocês preencherem o Google Drive, vamos tirar uma fotinho bem rapidinho, por favor. Vocês viram hoje, depois você coloca aí a capinha da nossa aula de hoje, era vocês lá na nossa aula, foi a nossa última foto. Então, prepare para um sorriso, faça um sorriso bem lindo. Quem puder abrir a câmera, por favor. Olha lá, nossa telinha de hoje. Sobe 2 telinhas lá. Tá bom, tudo bem. Ia mostrar para eles a nossa fotinho da nossa última aula. Sorriam, cara bem linda. Vai, Léo. Vai, a representação aí, Léo. Capricha nesse sorriso. Isso, muito bem. Né? Na nossa próxima aula, a gente vai ter um mão na massa. O que nós vamos fazer? Já vou dar um spoiler. Primeiro, eu vou ler o livro que a Rita ganhou, obviamente, né? Da nossa baratinha. E depois que a gente lê a leitura da nossa baratinha, da nossa Brigitte, a gente vai literalmente escrever um projeto. Então, nós vamos juntos pegar uma história, e aí, não me pergunte, não sei ainda se vai ser minha ou de vocês, vou usar a inspiração aqui depois do que eu ler dos relatórios, e aí, baseado nesse bate-papo que eu vou ler dos Google Forms, a gente decide qual é a história. Mas o mais importante é que a gente vai pôr a mão na massa mesmo, vamos construir lá um desdobramento por meio de uma história que a gente vai construir juntos. Tá certo?
Deixo aqui minha gratidão, peço, por favor, que preencham o Google Drive, me ajuda muito, foi super útil. Tá aqui, ó, a minha colinha fofa do que vocês enviaram, né, no Drive, e baseado nisso foi que eu construí a nossa aula. Espero que ela tenha atendido as expectativas de vocês e que vocês fiquem com saudades de mim para a gente se encontrar na próxima terça-feira, tá bom? Um super beijo, gente. Muito obrigada, Elizabeth.